Fala galera do 7º ano, estamos aqui de volta hoje para mais uma aula de ciências. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem aí a aula passada sobre as máquinas térmicas. Hoje a gente vai continuar um pouquinho mais, avançando na verdade, evoluindo aí as máquinas térmicas e os combustíveis usados pelas máquinas térmicas. Sou o professor Carlos Magno de Ciências, quem vai intermediar aqui, quem vai ser o nosso mediador vai ser o professor Ed Joel, né, Ed Joel? Isso, bom dia, gente. É um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Bom dia aí aos meninos e meninas, aos responsáveis, aos nossos colegas professores que estão aí acompanhando e tentem manter aí, né, uma certa postura lá no chat, tá? Vamos nos concentrar aí no que é assunto da nossa disciplina, né? Muito obrigado. Recado dado aí pelo professor Ed Joel. O que nós vamos ver hoje aí, qual vai ser a habilidade? A habilidade de hoje é discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis e máquinas térmicas ao longo do tempo. Quer dizer, essa evolução que eu tinha falado a vocês, para avaliar e argumentar sobre os avanços na perspectiva econômica e consequências, ó, importante, as consequências socioambientais causadas pela produção e o uso desses, que não são poucas não. E para fazer isso, como é que a gente vai interagir aí com vocês na aula de hoje? A gente vai assistir vídeo, a gente vai refletir sobre algumas coisas. Eu gostei de uma ideia bacana também, que não está colocada aí, mas é de você procurar anotar aí algumas palavras-chave, para que você tenha uma organização depois na formação dos conceitos. Então, por exemplo, eu falei alguma coisa sobre combustível, que você nunca nem ouviu falar, ou que não é um conceito que está muito formado na sua cabeça, anota no seu caderno. Tenha sempre aí um bloquinho de anotação, alguma coisa para você anotar. Se eu falei algum termo da máquina térmica, ou algum nome ligado à máquina térmica, que de repente escapou e você também achou interessante e não sabe muito bem sobre isso, o que você faz, garotada do 7º ano? Anota num caderninho. Depois você pode interagir no chat colocando as dúvidas. Depois você pode também tirar essas dúvidas com o seu professor nas redes aí que estão abertas para você fazer isso. Tá legal? Além disso, continuando, o que a gente vai fazer ainda? Vai interagir pelo chat, isso não pode faltar, é uma marca registrada nossa. Buscar informações e resolver atividades. Tá bom, galera? Vamos começar então? Como é que a gente vai começar essa aula? Nós vamos começar já com uma interação, porque eu falando aqui é importante, mas o mais importante é a participação de vocês aí, sempre participando, colocando ideias legais, colocando aí seus pontos de vista, querendo aprender. É isso aí, galera. Nós vamos começar com uma pergunta objetiva. Você sabe o que é combustível? Para você no chat, então, responder. Voltamos, muito bem. Vamos ver aqui. Então, ó, bastante interação, né? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Teve a Camila, que falou sobre abastecimento de automóveis, o que abastece automóveis. A Yasmin também foi nessa linha de abastecer automóveis. A gente teve o Cauã, que falou gasolina, né? A Sabrina, também teve o Igor, e o David, ou isso David, aí, tá e mais certinho. outros falaram sobre fornecer energia. Olha, gostei dessa. Sabe qual é uma coisa bacana da gente pensar na ciência, galera? Sempre é bom a gente ter isso em mente, porque nós estamos numa aula de ciências. O que a ciência tem como um fator primordial? A curiosidade, a investigação, não é, professor Ed Joel? Sim. O professor Ed Joel é um cientista aqui, um professor de biologia, sabe tudo de biologia esse rapaz. Eu sou um professor de física, gosto muito de investigar as coisas da natureza e tudo mais. E isso é bacana porque com algumas palavrinhas-chave, com algumas coisinhas que são corriqueiras, a gente pode puxar diversas observações. Olha só, quando a gente pergunta o que é combustível, e essas perguntas foram legais aí. Quem que falou de energia, Ed Joel? Nossa, bastante gente. Ó, só para citar aqui, eu tenho o Igor, eu tenho a Sabrina, eu tenho o David, ou o David, mas acho que é David mesmo, tá? Entre outros. Falaram diretamente de fornecer energia. Olha, legal, porque quando a gente fala em combustível, a gente associa
normalmente isso a carro, né? Porque precisa do combustível, precisa da gasolina. A gasolina vem da onde? A gasolina vem do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil, né? Que tem vários derivados aí que servem para movimentar e alimentar os transportes. Mas a gente tem outras alternativas de combustível, não é verdade, Joel? Tem a cana, não é? Sim, com certeza. A cana é uma planta, né, um vegetal que a gente pode fazer lá uma plantação, dele extrair o açúcar e Sim. extrair também o álcool, né? E é uma vantagem em relação ao que é fóssil, né? Que Agora depois você vai falar por quê. vamos colocar uma coisa legal, já que você tocou nesse assunto, que eu gostei muito da energia, vou falar duas coisinhas para você, ó. Primeiro, quando a gente fala de combustível de veículo automotor e tal, seja ele moto, carro, caminhão, a gente precisa pensar no seguinte, ó. Esse combustível está lá num tanque, mas ele vai entrar num motor, e para ele entrar num motor, que parte que ele entra? Ele entra no motor um tipo de num copinho que a gente pode imaginar assim, ó, e o combustível vai entrar aqui. Agora, como é que a gente vai colocar esse combustível aqui? Ele está no estado líquido. Ó, isso já é uma coisa legal da gente estar discutindo. Ele não entra aqui na forma líquida, na verdade, ele é pulverizado aqui, ele entra numa forma de quase de vapor aqui, ó. Né? Porque se você fosse colocar realmente o líquido dentro do carro, a gente teria que gastar aí centenas de litros para dar uma volta, para andar 10 quilômetros. Então, o que entra lá, na verdade, é uma mistura do líquido com o ar. E para fazer isso aqui, há necessidade de um processo chamado carburação. Aí depois, entrou o combustível aqui, acho que é melhor a gente deixar isso para uma outra aula, para você prestar atenção. Hoje na aula a gente falasse de combustível e na próxima aula, quem sabe, a gente pode falar um pouquinho mais sobre os motores, o que acontece ali, porque isso daí vai dar explosão. Né? Sem explosão a gente não tem funcionamento. E eu quero voltar um pouquinho porque a gente está na história das máquinas térmicas e o carro é uma máquina térmica e a gente está na história dos combustíveis, perdão. Então a gente está lá no comecinho e eu tenho uma figura para mostrar para você aí. Vamos dar uma olhadinha? E aí já colocar no chat também uma pergunta para você. Ó. Voltando e resgatando a história, olha só. Na aula passada nós mostramos essa figura também e fizemos uma discussão. Mas hoje a gente tem uma investigação diferente que é: você sabe que tipo de combustível é utilizado no trem Maria Fumaça? Vamos deixar então no chat para responder 2 minutinhos? Bom, então a gente teve aqui muitas interações, né? Para citar algumas aqui, a gente tem a Jennifer, a Thaís, o Thiago colocaram carvão. E o Felipe e outros colocaram madeira, tá bom? A gente pode fazer uma ressalva aí, porque o carvão, você tem carvão mineral e você tem carvão vegetal, que é o que é justamente feito a partir da madeira. É isso aí, tem que fazer né? essa diferenciação, né, professor? Isso. E, né, de repente, quem colocou aqui madeira pensou também no carvão, a partir da madeira, ou a própria madeira como lenha, né, que a gente vê aí até nas pizzarias. Mas a galera ganhou aí fácil a ideia do carvão, né? Carvão. Do carvão. Pô, acertou então. Mas só o carvão? Então, e aí, professor de física, só o carvão? Então, para você fazer uma fornalha, eu acho que tem eu não sei, mas se a gente fizer uma investigação histórica, e a ciência é muito isso, é o que eu falava para você, a ciência é investigação, é a gente usar a nossa criatividade. Hoje mesmo em dia a gente usa aí a lenha e carvão vegetal, né? A madeira e o carvão vegetal para fazer o churrasco, para fazer algumas coisas no forno e tudo mais. E o forno é constituído de um material refratário e às vezes até se coloca pedra e tudo mais, porque a pedra ela tem uma capacidade de reter um pouco mais o calor ali e aí você ganha uma certa dinâmica das máquinas. Então, provavelmente há várias nuances aí que foram usadas na história a partir do carvão vegetal ou mineral, que de repente o pessoal foi ali melhorando e tal para ter um melhor desempenho, melhor eficiência. Não sei se você sabe, a máquina térmica, ela está ligada a essas palavras. Olha eu falando aquele negócio que eu tinha falado para você no comecinho da aula, lembra? Anota isso, olha, eficiência é um termo em português que é usado em vários contextos, mas na física, e mais especificamente nessa parte da termodinâmica, eficiência é uma grandeza, né? É uma porcentagem que mede e, na verdade, decidiu
a grande revolução industrial, que a gente basicamente substituiu a tração animal dos bois, os cavalos e tudo mais, até a tração humana. Infelizmente, a gente tem ainda alguns exemplos Se hoje você me permite, a tração animal também tinha um combustível. Também tem um combustível. Qual é o combustível, professor Então, Edjoel? basicamente, nós usamos este combustível, a gente se alimenta, não é isso? Quando a gente se alimenta, a gente está jogando um combustível para a célula. E que combustível é esse? Basicamente é o açúcar, que a gente chama de carboidrato. Porque quando a gente fala em açúcar, você já pensa logo no docinho. Olha aí. Mas a maioria das massas aí, talvez todas as massas são carboidratos. Tá? Então o açúcar não necessariamente ele vai ser doce para ser açúcar. E olha que interessante, carboidrato, água e carbono. Né? De novo o carbono aí na parada, né? Olha só. O carbono é o grande segredo dos combustíveis e, como disse bem o professor Edjoel, nós usamos também combustível. Só um pouco diferente, a gente não chega a explodir nem pegar fogo, né, gente? Mas também, olha só, tem mais alguma resposta bacana que a gente pode falar? Só terminando aquele raciocínio que eu estava fazendo para você, guarda isso para você também aí na sua cabeça, olha só. O que venceu aqui, madeira e carvão. Madeira e carvão. Máquina térmica. Faz uma pesquisazinha aí, fala com o seu professor, anota no seu caderno quando foi a primeira revolução industrial, quando que inventou a máquina térmica. Tem alguns nomes que são ligados à máquina térmica. Você tem aí um cara chamado James Watt. Watt é uma unidade de potência. Você já teve isso aqui já nas aulas de ciências, eu tenho certeza. Essa ideia está ligada aí. E substituímos a tração, volto a dizer, a tração animal, os cavalos, os bois e tudo mais que puxavam carga e até a tração humana por máquinas. Também substituímos certos trabalhos que eram mecânicos de repetição por uma máquina térmica que imitava esse movimento, que basicamente as máquinas elas têm esse movimento de ida e volta e tal. Já vou colocar uma questão aqui para você, bacana, que é isso aqui, ó. Dá para dar um closezinho, dá para você ver um passarinhozinho, ó. Dá para ver? Olha aí. Isso aqui é o famoso passarinho que bebe água. Né? Ele tem uma cabecinha com um veludo, a gente molha ele um pouquinho, ó. O que vai acontecer? Lógico, professor, a cabeça vai ficar molhada. Mas o que acontece é o seguinte, ó. Agora que a água está aqui na cabeça do passarinho, deixa eu mostrar assim. Assim, aí. Agora que a cabeça do passarinho está molhada, essa água vai evaporar. Quando ela evapora, você está vendo que está subindo umas bolhas aqui, ó. É que aqui dentro tem um líquido chamado éter que facilmente evapora, mas ele está preso aqui dentro. Só que você está vendo que eu estou colocando a mão aqui, o calor do meu corpo está fornecendo energia, portanto está acontecendo aqui uma coisa bacana, que é, para quem assistiu aí, se você perdeu, dá uma rebobina aí para você não perder isso. A gente falou na aula passada um pouquinho sobre isso, né? Sobre o trabalho. Vamos ver esse passarinho trabalhando. Ó. Eu molhei a cabeça, ele vai lá, mergulha a cabeça. Ó. E como esse sistema ele está funcionando com essa questão do calor, o que a gente tem é o seguinte. Ó. À medida que a água aqui da cabeça do passarinho evapora, eu diminuo a pressão. Claro que tem calor envolvido, mas não tem fogo. Vocês estão entendendo? Ó, aí o passarinho lentamente vai abaixando a cabeça, porque a pressão vai diminuindo, o líquido sobe, vai para a cabeça, ele fica mais pesado, o sistema volta de novo. Esse trabalho é o trabalho que a gente está falando. Ó. É um trabalho mecânico. Só para a gente ganhar um tempinho, que tempo aqui é caro, ó, ele vai se inclinando, a água vai evaporando, tá vendo? Ó? Vai diminuindo a pressão. Professor, que legal, mas isso vai funcionar para sempre? Não, claro que não. Isso é lenda, isso é mito, evita essas coisas. O que a gente tem aqui é um estudo sério de conservação da energia. É claro que com o tempo essa água vai evaporar e essa máquina não vai funcionar para sempre. Eu adoro essa maquininha aqui. Você gosta de Joel? Legal. É uma máquina térmica isso daqui, né? Porque ela envolve calor e você está vendo que ela realiza um trabalho. Só para você ter essa ilustração da aula, beleza? Vamos assistir um vídeo então? Pode ser? Vamos lá? Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de física a gente vai falar sobre máquinas térmicas.
Bom, vamos começar conversando sobre esse título. E aí, máquinas te remete muitas vezes às coisas tão mais complicadas do que elas efetivamente são. Porque existem vários tipos de máquinas. Nesse caso, a gente vai falar térmica, então associa sim com temperatura, tá ok? O que são, então, essas máquinas térmicas? Talvez, ou provavelmente, eu diria, você usa ou vê alguém usando no seu dia a dia e você não tem nem ideia de que isso é uma máquina térmica. E essa é a parte bonita da física. Ela tá ao seu redor o tempo todo e você não tem noção muitas vezes porque ninguém te mostrou que aquilo ali é um conceito físico. Então, o meu objetivo aqui é fazer isso. É você perceber que você usa sim uma máquina térmica no seu dia a dia. Bora lá então, ó. São dispositivos parece difícil, já vem na sua cabeça posto tipo um celular. Tá, mas isso aqui é um pouquinho mais antigo, vamos pensar em outros tipos de dispositivos. Que convertem, o que é converter? Vamos pensar, mudar, ok? Energia interna de um combustível em energia mecânica. Opa, combustível também é uma palavra que está no seu dia a dia. Gente, tudo isso aqui é física, tá o tempo todo no seu dia a dia. Qual é o objetivo? O que ela faz então? Ela converte, ela muda essa energia de um combustível em energia mecânica. O que é uma energia mecânica? Energia mecânica está relacionada com um movimento. Se você tinha lá alguma coisa que aqueceu, porque eu estou falando de uma energia térmica, ok? Aqueceu e aquele aquecimento fez mover alguma coisa, eu estou fazendo essa conversão de térmico, que é relacionado com temperatura, para um movimento que é mecânico. Então percebe que às vezes as palavras são difíceis, mas no fundo, isso acontece o tempo todo. E vamos pensar, alguma coisa que esquenta, olha lá, e faz depois mover um certo objeto. Isso daí é um princípio básico das máquinas térmicas. Esquentou, fez alguma coisa mover. Esse é o princípio básico. Tá, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar bastante, na verdade, para quando? Para o 1º século depois de Cristo. Opa, faz tempo, né? Faz. Tinha nascido lá? Graças a Deus que não, né, Brasil? Não dava, né? Não dá. Então, 1º depois de Cristo, século 1 depois de Cristo. O que está acontecendo nesse momento? Surgiu o que é considerada a primeira máquina térmica. O que se tem indícios ali é que ela era mais usada de uma forma de entretenimento. Lógico que foi evoluindo e lá no século XVIII teve um evento, um acontecimento, evento é uma palavra, parece festa, né? Mas teve um acontecimento que foi a chamada Revolução Industrial. Para que veio essa Revolução Industrial? Antigamente, antes disso aqui, o que acontecia? A produção era mais manual. Ia lá, fazia uma coisinha aqui, fazia outra ali. Depois começou o quê? Uma necessidade, uma larga escala. Produzir mais e mais e mais. Foi isso que a Revolução Industrial trouxe pra gente. Essa produção em larga escala. Poxa, não dava mais para todo mundo ficar fazendo lá. Precisou o quê? Surgir máquinas que faziam esse processo. E elas funcionavam pelo princípio que da máquina a vapor, que é um modelo de máquina térmica. Então vamos focar agora na máquina a vapor. Máquina a vapor, lá também no século XVIII, outro fator importante foi a questão das locomotivas. Um monte de produto a gente precisava levar. Como é que a gente leva? Nas costas é complicado. Muitos produtos, coisas pesadas. Vamos fazer o quê? Vamos criar meios de transportes. E aí veio a locomotiva. Quem já ouviu falar de Maria Fumaça? Acho tão romântico, tão bonitinho esse nome. Por que será que chama Maria Fumaça? Se você já viu uma, o que acontece aqui? Olha que fofo. A fumacinha. Tá, mas da onde vem essa fumaça? Vem do quê? Da questão do combustível. Como funciona isso, então? Uma Maria Fumaça, um motor a vapor, é esse esqueminha aqui. Vamos observar esse esquema. Tenho lá um forno. Aqui eu coloco o quê? Carvão. Queima do combustível, ó. Queima do combustível. Queimou, pegou fogo mesmo. Essa queima faz o quê com essa água aqui? Ferve a água. Então tem água. Essa água vai fazer o quê? Virar vapor. O vapor, por sua vez, sobe por aqui e empurra isso aqui, que é um pistão. Quando ela empurra, move isso aqui, ó. E esse movimento faz com que isso gire. Esse girar tá ligado aonde? A roda.
aqui, a roda da sua Maria Fumaça, da sua locomotiva, e ela anda. Então, se você já viu também aqueles filmes mais antigos, tá a galera lá, naquele trabalho, colocando o quê? Carvão, lenha na fogueira, gosto da expressão, tá colocando o quê? O carvão ali para queima, para que tenha essa queima do combustível, que aqueça essa água, vira vapor e empurra o pistão. Esse é o movimento que faz com que a locomotiva funcione, que é o princípio básico, ó. É o princípio básico de todo motor a vapor, tá? Esse é o princípio. Então você tem uma fonte quente, que eu expliquei aqui, esquentou, foi lá para a máquina, gerou um trabalho, isso, nossa, trabalho aqui. Então, ó, o calor esquentou, gerou um trabalho, o trabalho virou o quê? Um movimento, energia mecânica, tá? Então esse é o movimento que acontece. Inclusive, estou eu aqui no trabalho também, né? No movimento, ok? E aí depois disso, aquelas gotinhas de água que elas fazem, condensam, volta e o sistema vai lá lindamente funcionando. Então isso é muito legal, porque ele é praticamente, a gente pode pensar que ele continua, ele é contínuo. Tá, eu te dei um exemplo dessa máquina a vapor, que é uma Maria Fumaça ou locomotiva, que não é tão usual. Na verdade, é cada vez mais difícil a gente usar. A gente acaba indo para outros meios de transporte que não são esse daqui. Mas vou colocar um para o seu cotidiano. Panela de pressão. Isso, essa mesmo. A panela de pressão, ela nada mais é do que o quê? Do que uma máquina térmica. Vamos pensar como funciona uma panela de pressão. Eu aposto que isso aí você já viu. Quem não gosta de um feijãozinho, né? Vai cozinhar o feijão. Então, o que você faz? Primeiro, você precisa da fonte de calor. Você precisa lá do fogo. Olha aqui, ó. Tá lá seu fogo. Dentro da panela de pressão, você põe o seu feijão, mas você põe o quê? Água. Você põe um líquido. Às vezes tem gente que coloca já água com sal, põe lá uns temperinhos juntos, já sai tudo pronto. Eu ponho só a água mesmo, mas é o meu jeito de fazer feijão. Cada um faz do jeito que achar melhor. Depois que começou a esquentar, essa água vai fazer o quê? Vai ferver, não é isso? Quando ela ferve, vira o quê? O vapor. Tá. O que tem? Mas Natália, professora, amor da minha vida, onde é que está o tal da energia mecânica? Onde é que está o movimento aí? Onde está o movimento aí? Se a tampa da panela fosse total vedada, ali dentro, aquele vapor ia fazer o quê? A pressão da panela subir muito. Tanto que a gente até tem que tomar cuidado para a válvula, sabe aquele pininho que fica em cima, que fica parecendo dançando? Não é isso que ela faz? Essa válvula é o quê? O X da questão. Se ela está entupida, que é até um grande perigo, a pressão ali dentro da panela vira muito alta e ela pode fazer o quê? Estourar, explodir. Então a gente tem que tomar cuidado com a panela de pressão e tem que sempre checar se está tudo em ordem, limpinho, para não acontecer isso. Então o que aconteceu, gente? Voltando lá, o vapor, tá bombando ali dentro da sua panela. Ela faz o quê? Sai pela válvula. Quando sai pela válvula, o que faz a válvula? Dança, né? Ela gira, ela se mexe, faz todo um barulho. Então, o que eu fiz, basicamente? Eu fiz o quê? Essa movimentação, essa energia térmica do meu esquentar virou uma energia mecânica. Então, a sua panela de pressão, aquele feijãozinho do dia a dia, tá lá. Nada mais é do que uma máquina térmica. Uma quê? Uma máquina a vapor. E essa é a beleza que você usa, talvez não perceba, mas está lá. Aqui eu coloquei para vocês um funcionamento para ajudar a memorizar, mas eu acho que esse exemplo já ganhou o coração de todos vocês e ficou muito mais claro que isso aqui está sim no seu dia a dia. Bom, queridos, um beijo e até a próxima. É isso aí, deu o recado certinho. Agora o desafio é voltando aqui para o nosso passarinho que bebe água, olha só. Você consegue identificar aqui onde está o combustível? Você consegue identificar onde está a fonte quente e a fonte fria? Vamos fazer esse exercício mental? Ó, isso daqui, como eu falei para você, a cabeça está molhada, resfria a cabeça. Então, é a fonte fria. Muito bem, galera. Ó. E essa parte aqui, se aqui esfria, essa parte aqui que é muito volátil, chama éter, é o combustível. Essa parte aqui muito volátil entra em ebulição, sobe para a cabeça do passarinho, fica mais pesado, ele desce e olha o trabalho mecânico aí. Só para acabar com essa lenda de
que a gente precisa ter fogo para ter isso, a gente precisa ter o calor, precisa ter combustão, precisa do calor assim. Lembra dos alimentos que o professor Ed Joel falou? Vamos investigar as coisas com já um cunho científico. Vamos exercitar a ciência, galera. É isso daí. Vamos fazer uma outra pergunta para você interagir pelo chat comigo. Quais são os principais combustíveis que você encontra no seu dia a dia? Tenho certeza que você vai acertar. Vamos lá? 2 minutinhos para vocês. Muito bem. Então estamos de volta aqui, né? Bastante interação. Muita gente aqui falou gasolina, né? Gasolina. Alguns falaram álcool, né? Deve ser o metanol, né? Ou o etanol. Né? Gasolina, colocou etanol aí também. Tem o gás, né, de cozinha. Ah, legal. Essa galera aqui está pensando no motor, né? Aí tem o gás de cozinha. Isso. Espera um pouquinho só. É o famoso GLP, o gás né? de cozinha, aí eu já tenho que fazer uma... Tem quem fez essa colocação perfeita aí? Opa. Tem, é o Gabriel. Opa. GLP. Isso, é o gás liquefeito de petróleo. É isso aí. Quem colocou isso daí, ó? O Gabriel. Gabriel, olha só. O gás que a gente usa para cozinhar as coisas, que vem no botijão de gás, né, naquele invólucro e tal, é o gás liquefeito de petróleo. Tá legal, ó? Ele é um combustível, sim. Ele é um combustível, sim. Agora precisa ver no que você está usando esse combustível. Esse daqui é o que a gente usa em casa, para fazer os alimentos e tudo mais. Quem está pensando no GLP, está pensando em combustível. Quem está pensando em etanol, está pensando num combustível, mas é como eu disse a vocês aí na nossa aula, a gente tem que frisar aí uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que na máquina a vapor, e a professora aí no vídeo também falou, a máquina a vapor usava carvão, a gente colocou isso como resposta lá à primeira interação, legal. Aí, do carvão, as máquinas mais novas, como o automóvel, que usa o motor a combustão, o motor a explosão, pode ser de 4 tempos, a moto pode ser de 2 tempos, 3 tempos, a gente está pensando no etanol já como uma evolução do combustível, tá legal? Vamos pensar isso junto comigo? O etanol já é uma evolução. Essa evolução aí demorou muito tempo, teve que ter muita investigação, muita pesquisa, muitos engenheiros pesquisando, testes, enfim, estudos. As coisas não aparecem assim. Quer dizer, a parte germinal lá da máquina a vapor fez com que a gente pensasse em alternativas de combustíveis que fossem mais baratas, mas a gente teve que tomar, a gente tinha que ter tomado um cuidado, né, professor Ed Joel, com uma coisa que eu vou deixar até o Ed Joel falar, porque ele é professor de biologia e sabe isso como ninguém. E essa abordagem que ele faz é extremamente importante. Só vou terminar falando, quando a gente fala aqui em gasolina, ou tem alguém que falou diesel? Não achei diesel. Ó, então, vamos registrar aí, ó, também tem o diesel, né? O diesel também é um combustível, tá bom? Todos eles, o diesel, o gás liquefeito de petróleo e a gasolina, eles vêm do petróleo. É por isso que o petróleo vale tanto. Só lembrando também a vocês, a gente tem uma aula aí, que eu e o Joel fizemos bacana também, sobre os plásticos. E o plástico vem do petróleo, né? Então não é só os combustíveis que a gente precisa do petróleo ainda muito e depende muito dele. Tem dos plásticos que a gente vive nessa dependência. Agora, quando a gente pensa em combustível, tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração e é extremamente importante. Não é, Joel? O que é? O meio ambiente. Sim. Aí. Na verdade é assim, né? Tem até um versinho que ele fala assim, ó, que os compostos orgânicos podem entrar em combustão. Produzem água e gás carbônico no final da reação. E o nosso problema é o gás carbônico. Tá? Por quê? Ô, professor, gostei dessa dá para repetir para nós? Ó, então, olha os só. compostos orgânicos. O que é composto orgânico? É tudo que vem de um ser vivo. O petróleo é um ser vivo que estava aí há milhões de anos e foi enterrado, sofreu pressão, ficou lá só o carbono e o hidrogênio. E aí a gente fala assim, que os compostos orgânicos podem entrar em combustão.
produz água e gás carbônico no final da reação. Então, eu pus alguma coisa que vem da matéria orgânica para queimar. Você pode ver até quando você estiver à beira de uma fogueira, que quando a madeira está queimando, você vê água saindo lá, né? Porque sai gás carbônico e água. Tá? E tem inclusive o combustível fóssil e os renováveis, né? Sim, e no caso do fóssil também, às vezes sai água do escapamento, o cara acha que o problema é do posto, não mais. Quando queima a gasolina, sai um pouquinho de água mesmo, perfeito, é normal, professor. é normal. É lógico que, né, se tiver demais pode ser mesmo alguma alteração, mas quando se queima, sai. E o gás carbônico, qual é o problema? Tem dois problemas. Excesso de gás carbônico, ela é uma molécula, né, o CO2, é uma molécula com 2 átomos de carbono, que reage com a radiação solar, produzindo calor, aquecendo a Terra, que o efeito estufa é muito bom para a gente até um certo nível. Né? Se não tivesse o efeito estufa, a Terra estaria sempre a 15 graus negativos. Então é bom até um certo nível, mas a gente está ultrapassando esse limite. Então está começando a ficar ruim. É esse cuidado que a gente não sabia, né? E agora fomos pegos aí mais ou menos de surpresa, porque não pensamos direito, e agora a gente tem que pensar muito nisso. Né? Como é que a gente... É o uso consciente, né, professor? Exatamente. O uso consciente dos combustíveis, das coisas que a gente retira da natureza e custa caro para ela repor. Eu falei ainda do plástico, acho que é bacana a gente sempre pensar no plástico, como a gente vai descartar, como a gente vai descartar as coisas que são recicláveis também, para a gente não agredir o ambiente e a gente cuidar um pouquinho melhor. Isso é ciência, galera. É isso aí. Que pena, tá chegando ao final, né? Chegando ao final aí. Eu acho que assim, se me permite, né, Magno, minha mãe já dizia que tudo que é demais faz mal. Né? Então a gente tem que ter um equilíbrio ao consumir as coisas. Até água demais te mata afogado, né? Então tem que tomar cuidado. É isso aí. Então, vou deixar uma tarefa de casa, eu acho que é bem pertinente, espero que você tenha gostado, e eu acho que se você gostou, você vai entender que é importante você fazer uma pesquisa sobre os tipos de combustível, e aí a gente alinhar isso com o que estamos falando aqui, quanto que o combustível tem que ser usado com extremo cuidado para a gente não poluir tanto o nosso planeta querido. Tá bom, gente? Vamos sistematizar então, porque agora a gente vai finalizar e vai se despedir. As máquinas térmicas, elas são facilitadoras das nossas atividades. É por isso que elas realizam o trabalho, né? O trabalho que era feito pelos homens foi substituído então por várias e continua sendo. Os combustíveis, eles são substâncias químicas que, quando queimadas, liberam energia na forma de calor. As palavrinhas-chave aí, combustível, calor, máquina térmica, trabalho, essenciais para a indústria e o transporte da gente. Chegou ao final, espero que você tenha gostado. Um abraço, até a próxima. Tchau, gente, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês.